Bom pessoal, olá novamente. No vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a utilizar o módulo de quadratura, o ECAP, né, que é o Quadrature Encoder Bus, que é um módulo utilizado para você obter a velocidade de rotação de uma máquina, a direção, para você fazer o posicionamento. Então, nada mais é do que você vai ter um encoder, né? Aí vai ter diferentes tipos de encoder, né? Você tem aqueles que emitem dois sinais, que você pode saber se a roda está se a máquina está rotacionando no sentido horário ou no sentido anti-horário. E aí você observa através dos sinais cap A e cap B, né? Um vai estar defasado do outro 90 graus, dependendo do sentido de rotação. Esse é o mais comum. E existem aqueles encoders de posicionamento, na qual, quando o eixo atinge uma determinada posição, ele emite um pulso a cada revolução. Ou a cada evolução, desculpa, a cada evolução. Então, na hora que der um sentido completo, ele vai e dá um pulso. Então, você pode ter esses três sinais, que aí você permite a orientação da máquina, e aqui você permite obter a velocidade e também você consegue obter qualquer direção. Com esse pulso aqui também, da posição, você consegue medir a velocidade, né? Você sabe que ele vai ser dado um pulso a cada volta, né? Então aí é fácil calcular. Mas esses dois aqui você descobre se está rotacionando para a direita, no sentido horário ou anti-horário. Nesse vídeo de hoje a gente vai ver, nós vamos fazer uma abstração desse módulo, né? Nós vamos usar apenas um dos sinais, nós vamos usar apenas esse sinal, no qual nós vamos medir a frequência dele. Eu posso capturar essas bordas do sinal e aí eu posso medir a frequência deste sinal. Bom, se esse sinal vier de um encoder, vamos supor que meu encoder ele é mais simples, ele apenas emite esse sinal, aí eu quero descobrir qual que é a velocidade dele. Então eu tenho que medir a frequência. Para isso a gente vai ver como que nós fazemos isso no DSP. Abrindo aqui no nosso código, né? Hoje nós vamos estar com um programa mais enxuto, né? Bem, primeiro a gente tem que saber quais os pinos que são utilizados para o módulo do encoder e quadrature. Bem, consultando o datasheet do DSP, este arquivo que está aqui, ó, ele é o datasheet. Então a gente consegue ver aqui no mapa dele quais os pinos que nós podemos utilizar para o módulo do ECAP. Então, se a gente for olhar aqui, nós temos, são três módulos de CAP, né? Você tem o módulo 1, 2 e 3, que aí são a partir aqui do pino do GPIO 6. Eu vou escolher aqui esse pino 10, porque eu vou usar o módulo CAP 1, CAP 1A. Se eu quisesse usar os dois pinos, CAP A e CAP B, então eu teria que utilizar o pino 10 e 11. Como o encoder que eu tenho aqui é só de um pulso, eu vou usar aqui o ECAP 1A. Esse pino 10 ele corresponde ao GPIO ele corresponde ao pino 76 do Launchpad. Então, a primeira coisa é configurar esse pino como o módulo ECAP. Então, se a gente voltar aqui no datasheet, olha que interessante, é o pino 10. Então, para usar ele como o ECAP 1A, eu tenho que configurar o grupamento de MUX com 1 e o grupamento de MUX secundário, né, que é com G, o GPA-GMUX e o GPA-MUX, todos os dois com 1. Então, fazendo isso no código, aqui tem o nosso código de GPIO, e aqui eu configuro então o meu pino como quadratura, o módulo ECAP. Então,
eu desabilito o resistor de pull-up, né? Porque o pino vai vir direto do encoder, eu vou ter o circuito lá, então eu desabilito o resistor de pull-up. Eu coloco 0, né? Para ele ser sincronizado com o clock. Geralmente a gente coloca ele sincronizado com todo o pino quando ele é de entrada. Automaticamente, quando configurarmos ele como um pino do módulo ECAP, ele já é automaticamente configurado como entrada. Neste caso, vamos colocar 0 aqui no Action QualiCell, porque aí ele vai ficar sincronizado com o clock do DSP. Com isso a gente consegue evitar aqueles sinais de espúrios que podem... É equivalente a um debounce. Quando é módulo de comunicação, a gente coloca aqui o valor 3, porque a entrada desse pino ela não é sincronizada com o clock, né? Porque geralmente os módulos de comunicação eles têm frequências específicas, né? E se você colocar sincronizado com o clock, pode ter algum problema, não funcionar direito. Nesse caso, como é para medir apenas sinal, então ele pode ser sincronizado com o clock. Então, configurei aqui, desabilitei o resistor de pull-up. Como ele vai ser um pin de entrada, deixei ele configurado com o clock. E aqui é aqueles dois pinos do MUX que a gente configura, os dois registradores do MUX que a gente configura ele para a função de ECAP, né? Então você tem aqui o GPA MUX 1 e você tem o grupamento de MUX 1. Tá aqui. Quando você olha o Launchpad, ele fala quais que são as funções secundárias do pino. Só que um detalhe aqui que a gente tem que ter em mente é que esse arquivo ele é um condensado. Então todas essas opções aqui são basicamente as 3 primeiras opções do primeiro grupamento de MUX, que seria essa parte aqui, essas 3 ou 4 funções, né? Porque por default ele é GPIO, então seria essas 3 aqui, Aí ele não explica que você tem outro grupamento de MUX, então por isso que a gente tem que sempre consultar o datasheet. Então configurei aqui os pinos do módulo ECAP. O restante são os pinos que eu configurei aqui como GPIO, né? Deixei ele como GPIO e como saída, que o 34 e 31 são os LEDs, os pinos do LED do Control Card. Aqui como eu vou usar só a CPU 1, não vou usar o CLA nem a CPU 2, eu não precisava nem preencher, mas é bom deixar essa configuração para a gente não esquecer. Vou estar usando o EPWM1A porque a prática de hoje, a ideia é o que? Eu vou ter um motor, né? Aí eu vou estar medindo os pulsos. Aí ele vai para o meu microcontrolador. Aí eu vou medir a velocidade em RPM. E aí eu vou ter um controle e vou realimentar aqui com o PWM. Então a ideia é o que? Eu medir a velocidade desse motor, ter uma malha de controle e realimentar para controlar a velocidade. Então, por isso que eu já deixei aqui habilitado o módulo o pino de PWM. Bem, então voltando aqui na parte minha do código, isso aqui já foi comentado diversas vezes, né? Praticamente é o template, você inicializa o sistema de clock e os periféricos. Vou utilizar apenas a interrupção do timer, nada mais. Aqui habilito lá o mapa lá da interrupção, a matriz. Configuro o timer, que ele vai gerar uma interrupção a cada meio segundo ou 500 milissegundos. Aqui é um PI para controlar o RPM, né? Depois eu vou mostrar na frente. É um PI normal, igual a gente já usou dessa biblioteca. E aqui são as 3 funções, né? Configurar o GPIO, configura o PWM e vai configurar o módulo de quadratura. E o restante está aqui. Não tem mais nada diferente. Tem uma funçãozinha que calcula o cálculo do RPM. E aqui a interrupção do timer. Basicamente só isso. Mas vamos ver como que funciona o módulo do ECAP. E aí a gente entra em detalhe no funcionamento dessa prática.
Basicamente, para o módulo em quadratura, como eu não vou estar usando medição de direção e posicionamento, é só esses registradores que eu vou configurar. Aqui eu habilito o clock dele, né? Estou usando o ECAP 1. Esse bit aqui, o que ele quer dizer? Como a gente tem um sinal, você pode medir tanto na borda de subida quanto de descida. Então, quando você coloca 2, quer dizer que você vai estar medindo nas duas bordas, tanto de subida quanto descida. Isso aqui é descrito no manual de referências técnicas. Então, se a gente voltar aqui no manual de referências técnicas, que é este arquivo aqui, a gente vê que esse bit, então ele configura lá, só um momento aqui que eu troquei aqui, o QSR, ele mede como que vai funcionar seu ECAP. Então, se você vai usar o módulo de quadratura, né, que é aquele para você saber a direção, que aí você vai ter que saber a polaridade dos pinos, né? Nesse caso você vai usar 2 pulsos. No meu caso, como eu estou usando apenas para contar a frequência, eu vou ter um pulso só. Como eu vou ter um pulso, então eu vou utilizar ele, pode ser na função 2 ou 3. Na função 2, o que ele quer dizer? Que toda vez que eu tiver chegando um pulso, que ele pode ser borda de subida ou descida, ele vai incrementar meu contador. Se eu utilizar a função 3, toda vez que chega um pulso de subida ou descida, ele decrementa o meu contador. Então, nós temos um contador e todo pulso que chega, ele pode ser incrementado ou decrementado. Isso no módulo para medir frequência. Se for usar o quadratura, para você saber a direção, aí tem que ser a opção 0 ou 1. Mas isso que a gente faz em outra prática. O XCR, ele que vai determinar se eu vou medir tanto o pulso de subida ou só o pulso de descida, o rising ou fall. Então, eu posso medir apenas os pulsos de subida, né? Eu vou fazer meu incremento apenas nesse pulso aqui. Ou eu posso usar os dois, né? Vai ser tanto na subida e descida. Isso tem mais a ver com a resolução, o tamanho do seu computador e a frequência do sinal que você vai medir. Ele vai medir frequência, então não adianta você achar que se você variar seu Duty Cycle aqui, você tem um sinal desse tipo. Porque em um período ele vai contar sempre uma borda de subida ou uma de descida. Então, independente se ela vai estar nessa largura ou na outra, o Duty Cycle de seu sinal não afeta, porque você está medindo a frequência. Então, tanto faz você medir borda de subida ou descida. Se você usar ambas as bordas, né, subida e descida, você vai ter uma precisão do seu sinal, né? Você consegue ser mais apurado, desde que a frequência não varie, né? Existe casos em que, principalmente rotor de máquina, né, que a velocidade ela não é constante, ela vai ter pequenas acelerações. Você medir nas duas bordas pode ser um problema. O registrador FreeSoft ele vai falar como que vai comportar seu contador. Então, na opção 2, quer dizer que ele não vai ser ele é afetado. Isso diz respeito assim, os pulsos estão chegando e você está incrementando. Então, quando ocorrer algum evento, ele pode parar ou continuar, né? E aqui vai ter as opções. Aí, geralmente, a gente vai usar a opção 2, né? Que acontecendo outros eventos, ele não para a contagem, ele não é suspenso. Esses dois registradores, eles informam como que vai ficar os pulsos que estão sendo incrementados no contador, né? Esse PCRM aqui, ele não precisa ser utilizado nessa configuração. Basicamente, existe uma outra forma de você usar o CAP, que é o seguinte.
vai ter um contador interno na CPU, um timer, que é o que ele vai fazer. Na hora que ele disparou um pulso aqui e ele capturar outro pulso, que pode ser esse aqui, ele vai ver quanto tempo que passou aqui. Então, entre um evento e outro, ele vai armazenar esse contador lá no timer e aí vai resetar de novo o contador de evento. Então, toda vez que ocorre um evento, ele zera a contagem, armazena esse valor e zera a contagem. Então, para esse tipo de aplicação aqui, ele não faz tanta diferença. O que faz mais diferença é esse aqui, que é o QCLM. O que ele diz? Que o valor ele vai ficar do contador, ele vai ficar preso no registrador. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Tá chegando os pulsos. A cada pulso que vai chegando, ele vai incrementando. 1, 2, 3. E aí, eu vou ler esses pulsos para depois resetar. Então, quando você usa com essa configuração, toda vez que você vai ler esse contador, você tem que saber qual que é o tempo de leitura. Você sabendo de quanto em quanto tempo você vai ler o registrador e você vai ver quantos pulsos lá tem, você consegue fazer por uma regra de 3 qual que é a frequência do seu sinal. Aqui é para habilitar o timer do módulo, né? Aqui habilita o módulo e o módulo de captura, né? Para ele habilitar já capturar os pontos. Isso aqui, essa variável, esse QPOS-max, o que isso quer dizer? Vamos supor que eu vou ler meu registrador a cada 1 segundo. Então, no intervalo de tempo 1 segundo, meu contador vai registrar o máximo de contagem, que é esse valor aqui em hexadecimal. Se a gente fizer uma conta, então vai dar lá 4 bilhões 294 milhões e tanto. Ou seja, no intervalo de tempo, eu posso contar até essa quantidade de pulsos. Então, você nunca chega a utilizar esse tanto, mas ele te permite registrar até essa quantidade de pontos entre os seus intervalos de amostragem. Se passar de essa quantidade de pulsos no intervalo seu de amostragem, então ele vai ter um overflow no seu contador. Vamos supor que você coloque que o máximo de contagem é 10, por exemplo. E você está mostrando a cada 1 segundo. Então, no máximo, a 1 segundo você tem que garantir que a cada 1 segundo não vai passar de 10 pulsos. Se passar de 10 pulsos do seu sinal, aí você tem que ou aumentar o limite, ou você vai ter que fazer uma configuração lá para verificar se houve overflow ou não. Mas geralmente a gente deixa aqui no máximo que não tem problema. Então, basicamente, são só... Esse aqui eu nem conto que a gente usa para esse módulo. Então, são essas pequenas linhas que a gente usa para configurar o módulo do captura. E aí, o que vai acontecer? Voltando aqui no código principal, né? Configurei o ECAP. Eu vou injetar um sinal aqui no GPIO 10. Vou injetar um pulso, né? Uma onda quadrada. E aí, dentro da interrupção do timer, desconsidere isso aqui por enquanto. Dentro da interrupção do timer, eu vou chamar essa função cálculo RPM, né? Eu falei que ia desconsiderar, mas acaba que nós vamos lá nela. O que ela vai fazer? Ela vai verificar se teve o evento, né? Se teve algum pulso na contagem, e aí ele vai pegar qual o valor que vai estar lá. Então, a cada pulso que chega no módulo ECAP, ele vai incrementando. E aí, a quantidade de pulsos que foi registrada vai estar nesse registrador aqui. E aí eu vou pegar essa quantidade de pulsos. Só que eu vou ter que ter armazenado a quantidade de pulso anterior. Então aqui eu chamo a quantidade de pulsos novas. E aí eu vou calcular o delta de pulsos. Ou seja, eu vou calcular os pulsos que tem agora e os pulsos que eu tinha anteriormente. Inicialmente, eu criei uma variável aqui que chama pulsos antigos.
No início ela vai ser 0, então eu vou calcular o número de pulsos que eu tenho agora, ele vai ser maior do que 0. Se for maior do que 0, então essa vai ser a minha quantidade de pulsos. E aí, a quantidade de pulsos anterior vai ser igual à quantidade de pulsos atuais. E aí reseta o contador de novo. E eu vou ficar lendo isso aqui a cada meio segundo, então venho aqui e leio a quantidade de pulsos que foi registrado. E aí eu vou ter a quantidade de pulsos anterior que também foi registrado, aí eu faço essa diferença, para saber quantos pulsos foram dados a cada meio segundo. Eu fiz uma lógica aqui, porque é o seguinte, isso aqui nunca vai acontecer, né, mas é bom evitar. Se a cada meio segundo tiver acontecido a quantidade de pulsos anteriores for maior do que a quantidade de pulsos atuais, foi porque houve um estouro de contagem. Como que isso acontece? Então você está aqui registrando, ó, um pulso, 2, e aí você contou esse pulso. E aí ele vai zerar de novo a contagem. Aí você vai pegar este número de pulso menos esse que está aqui, o anterior. E aí você vai ter esse delta de pulsos aqui, ó. Agora, o que pode acontecer? Chegou, aí você capturou esse pulsos. E aí, ele vai começar a contagem de novo. Só que ele chegou lá no valor máximo, aí estourou. Aí ele vai começar do zero de novo, e aí você vai mostrar aqui. Então, se você não fizer essa correção, você vai achar que seu delta de pulso é só esse intervalo aqui, ó. Como a quantidade atual é menor do que a anterior, então você tem que considerar que ele já fez uma contagem completa, que houve um estouro. Então, é bem simples. Eu configurei aqui a cada meio segundo, né? Eu chamo aqui para fazer a contagem de pulsos. Isso aqui é só para converter em RPM, que depois eu explico. E aí, o que vai acontecer? Eu estou amostrando o meu sinal na borda de subida e na borda de descida. Borda de subida, borda de descida, borda de subida e borda de descida. Se em meio segundo eu vou ver quantos pulsos que foi registrado. Como eu estou contando as duas bordas, a quantidade de pulsos que eu contei aqui durante meio segundo vai ser a frequência do meu sinal. Ou seja, se eu contar que aqui tem 4 pulsos em meio segundo, isso quer dizer que então a minha frequência do meu sinal é 4 Hz. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer um teste. Então, eu vou fazer aqui, injetar um sinal de 100 Hz, né? Amplitude 3,3 V, offset 1,65, vai ser uma onda quadrada de 100 Hz, igual essa que está aqui. Vou pegar esse sinal e vou injetar aqui no DSP, no pino 10. E nós vamos ver o que vai acontecer. Voltando aqui no código, né? Vou compilar e descarregar. Então, descarreguei meu código aqui, né? Então, eu vou lá contar qual que é a diferença de pulsos que está sendo registrada a cada meio segundo. E olha aqui, 100 pulsos. E qual que é a frequência que está no meu DSP? 100 Hz. E 100 pulsos. Aí o que eu vou fazer? Vou aumentar a frequência. Olha lá, 120 Hz. Vamos conferir. Olha lá, 120 Hz. Vou pôr aqui. Olha lá, 520 Hz. Então eu vou ter que estar lendo 520 pulsos.
Então, perfeitamente aqui a diferença de quantidade de pulsos me indica qual que é a frequência do meu sinal. Vamos lá. 1020 pulsos, então eu vou estar com a frequência de 1020 Hz. Então, perfeitamente dá para a gente fazer aí um sistema para medir frequência. Bom, mas a prática não vai se resumir a só isso, né? Agora nós vamos tentar fazer uma aplicação com isso. Antes de passar para os comentários, é o seguinte. Eu estou medindo tanto a borda de subida quanto a borda de descida em meio segundo. Por isso que eu sei que a quantidade de pulsos é a frequência. Se você altera o intervalo de tempo de amostragem, e se você está amostrando só a borda de subida ou borda de descida, aí já não fica não é tão direto a frequência. Por exemplo, se eu estiver amostrando a cada 1 segundo, a quantidade de pulsos ela vai ser o dobro da frequência. Então eu vou registrar, por exemplo, 200 pulsos, que vai ser uma frequência de 100 Hz. Então sempre tem que ter esse cuidado aqui, que o intervalo de amostragem com a quantidade de pulsos. Você está medindo borda de subida ou descida. Nesse caso aqui, meio segundo, borda de subida e descida, a quantidade de pulso é a frequência do seu sinal. Frequências mais altas, né, você provavelmente vai ter que diminuir seu intervalo de amostragem para que esse valor aqui não ultrapasse esse máximo aqui, né, que é uma situação bem difícil de acontecer. Bem, então vamos explicar como que funciona a prática de hoje. Bom, então a prática de hoje é o seguinte: tem essa ventoinha, né, um cooler de computador. Existem alguns modelos desse tipo de ventoinha, né, que você tem um modelo de 3 fios ou com 4 fios, que tanto no de 3 como de 4, você vai ter os 2 fios da alimentação, né, o GND e o 12 volts, e você vai ter um terceiro fio, que é o que vem o sensor. O que acontece? Esse tipo de ventoinha, a cada volta que ele dá, ele emite 2 pulsos aqui, que é um pino que a gente chama aqui de encoder, que ele chama de sense. Nada mais é do que um sensor Hall, né, que quando passa a polaridade do ímã fixo que tem na ventoinha, né, ele vai fechar ou não o coletor do transistor que tem embarcado aqui nesse drive. Ele é um tipo de circuito de coletor aberto, então a gente tem que pôr esse pino que sai aqui do sense, você tem que colocar um resistor entre ele e o pino de tensão, e nele você vai medir a cada volta que o motor vai dar, ele vai emitir 2 pulsos. Então, como que vai ficar nosso esquemático que eu montei aqui? Eu vou usar um transistor PNP, o BD140, né? Vou ligar aqui em 12 volts, e aí eu vou usar um transistor BC547. Aqui eu vou ligar o pino de PWM, os transistores vão estar operando como chave, né? Na hora que ele dá o pulso de 3,3, habilita esse transistor, né? Ele fecha a condução, diminui praticamente a terra aqui, a base do BD, como ele é um PNP, e aí ele conduz, liga a ventoinha. Na hora que o PWM vai para 0, o transistor abre e aqui desliga a ventoinha. Então, na verdade, isso aqui é um controle PWM. Por que eu usei o PNP? Se você usasse o transistor, eu usei o PNP. Se você usar o NPN, o problema de você usar o transistor NPN é porque sua carga vai ficar ligada no mais VCC e o terra dela é que você vai ligar ou não, né? E se não for um problema no seu circuito, neste caso aqui, não dá para fazer dessa forma, porque aqui é o transistor que fica lá do sensor Hall. O emissor dele já está aterrado, então toda vez que a ventoinha aqui for emitir o pulso, eu coloco aqui deixei o resistor no 3,3, aí ele vai aterrar aqui, né, fechar curto-circuitar o coletor com o emissor, e aqui que estava um pulso alto vai para 0. Aí eu vou ver esse tipo de sinal. Só que para isso eu tenho que ter que o emissor aqui
desse transistor que é interno na ventoinha, ele fica aterrado. Então, por isso que não dá para eu colocar o transistor aqui. Tem que colocar na alimentação. Então, basicamente, meu circuito é esse, né? Liguei esse resistor no 3,3 e ele vai para o GPIO 10. E aqui nessa montagem com transistores, peguei o pulso de EPWM. E aí vou mostrar para vocês o circuito, como que ficou. Bom, aqui está então a ventoinha que eu estou usando, né? Vocês podem estar vendo a ventoinha normal de processador de computador. E aqui tem o circuito que eu montei, né? A gente tem aqui o BD, aqui os resistores, né? O BC, e aqui tem um encoder. Aqui foi um indutorzinho que eu utilizei apenas para eliminar ruído, né? Porque essa ventoinha acho que ela não está muito boa, então estava gerando muito ruído. E aqui é só um filtrozinho que eu coloquei para não ficar atrapalhando a medição. Aqui é o resistor de pull-up que vai no encoder da ventoinha e a gente vai ver como que ele fica lá no qual que é o sinal de saída. Então aqui temos o 3,3, o terra, que ele vem da alimentação do DSP. Aqui o resistor da base do BC547, né, que ele vem no pino de PWM da DSP. E aqui, onde que vem o pino de encoder, né, sai um outro fiozinho que vai no GPIO 10, que é o pino que vai no ECAP, né, que basicamente é esse fio aqui, esse resistor. Então, vou mostrar para vocês como que fica o sinal do encoder. Olha lá. Então, esse sinal que eu meço ali naquele resistor, esse que está aqui, ó. Aí se eu aqui para a rotação, olha lá. E aí a cada volta completa que a ventoinha dá, ele emite 2 pulsos. Então, eu sabendo que ele emite 2 pulsos, tendo a frequência ali capturada, então aí eu consigo saber qual que é a RPM dessa ventoinha. E como eu vou medir a borda de subida e descida, aí eu consigo fazer um controle de rotação dela, que é o objetivo dessa prática. Então, e aí é o que nós vamos voltar aqui para o código para mostrar para vocês. Então, aqui a gente já viu como é que é, né? É para eu amostrar quantos pulsos que foram registrados no meu contador a cada meio segundo, e aqui é a conta que eu fiz para converter essa quantidade de pulsos em RPM, né? O meio aqui porque é meio segundo e 60 que é para como aqui a quantidade de pulso é a quantidade de hertz, então e eu quero medir em RPM, né, de hertz para RPM, multiplico por 60 do meio segundo. Se você alterar o tempo de amostragem, se você olha a borda de subida ou descida, evidentemente isso vai mudar. Então, calculo o RPM e aí volto para minha interrupção do time. Calculei meu RPM, aqui eu coloquei um if para eu ligar o meu controle ou não. Quando o controle está ligado, eu passo para o meu PI o erro, né, que é a referência que eu quero, de RPM menos RPM medida. Faço o cálculo do meu compensador e a saída desse PI é que vai me dar a largura do pulso. Quanto mais largo for o pulso de PWM, mais potência eu estou entregando para a minha ventoinha, para ela girar mais rápido. Então, assim a gente tem um controle de rotação. E nós vamos ver que estão aqui funcionando. Descarreguei meu código e aqui agora eu vou mostrar. Então, olha, ele já está lendo a minha RPM. Nota que o controle não está funcionando. A referência está aqui, né? Aqui só está calculando a rotação para a ventoinha. Eu vou lá segurar com o dedo ela, né, para ver se diminui o RPM. Olha lá. Então a gente vê que ele está medindo correto. Outro detalhe. Eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue plotar o gráfico do RPM. Observem que eu não estou utilizando vetor.
eu só tenho uma variável que chama RPM. Eu quero plotar essa variável, mas não estou usando vetor. Como ela é uma variável muito lenta, eu estou amostrando ela a cada meio segundo, eu não preciso fazer um vetor para isso. Como que eu faço o gráfico dela? O gráfico de uma variável só, sem estar no vetor. Vocês veem aqui. Eu vou plotar uma variável só, né? Não vou plotar o vetor. Ela é do tipo float. E aqui eu passo o endereço dela. RPM. A diferença está aqui, ó. Eu vou repetir ela 200 vezes, está um valor bom. Então, eu vou colocar aqui uma escala de 0 a 2500 RPM. E está aqui, ó, o gráfico aqui. Aí o que vai acontecer? Ele vai registrar 200 pontos. A partir daí, ele vai começar a empurrar, vai ficar sempre aqui os últimos 200 pontos. Aqui ficou bem no limite, né? Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. 2800 RPM. Olha lá, tá sem controle. Agora olha que interessante, eu vou habilitar o controle aqui, ó. Vou colocar tá com a referência de 1200. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Então a gente já verifica que o controle nosso está funcionando. Vou pausar aqui para estabilizar um pouco. Bom, então aqui ele está, olha lá, nosso controle regulando. Tirei a sonda do osciloscópio aqui que estava dando interferência no meu pulso. Olha lá, ó, 1200. Agora olha que interessante. Vamos colocar para 600. Então vejam que o controle está funcionando perfeitamente. Essa variação aqui foi que eu deixei um cabinho solto lá no encoder da ventoinha, mas aqui já removi. Olha lá. Então a gente verifica que a curva aqui está um controle sem overshoot, né? Um sistema criticamente amortecido. Então vamos dar aqui 1600. Olha lá. Então o sistema nosso está bem comportado. Agora vamos fazer uma prática interessante para quem estuda controle. Então, para vocês verem lá a ventoinha funcionando, né? Sistema DSP. Então, o sistema nosso funcionando. Beleza. Agora, vou alterar aqui os ganhos só para a gente ver que interessante que fica. Para quem gosta de estudar controle. Nós vamos colocar aqui um KP de 0,5, né? Alterar os ganhos. E um KI de 0,8. Vamos ver como é que o nosso sistema fica. Então, olha que ele estava funcionando perfeitamente aos degraus. Vou colocar aqui uma referência de 600. Olha que interessante aqui, ó. Ele começa a dar aquela pequena oscilada lá do típico do sistema de segunda ordem, né? O overshoot, olha lá, dá aquela variaçãozinha até amortecer. Seria esse tipo de sinal aqui do sistema. Então, olha lá. Agora vou mudar a referência aqui para 1600. Vamos ver. Olha lá, dá o overshoot, vai ficar oscilando. Vou pausar um pouco para não ficar grande o vídeo.
Olha lá, aqui na parte inferior ele fica um pouquinho oscilante, mas aqui a gente já vê, ó, o mesmo comportamento, ó lá. Então fica uma prática interessante para quem quiser estudar controle, resposta ao sistema. Então, até a próxima.